Luís Ricardo é natural de Torre de Moncorvo. Editou recentemente um livro intitulado O Líder e a Liderança, uma obra baseada na sua tese de doutoramento e que rejeita até algumas das teorias mais utilizadas neste campo nas últimas décadas. Afinal, um líder tem capacidades especiais ou nasce predestinado? Para saber, já a seguir. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Eu sou moncorvense, nasci em Moncorvo em 1961, saí de lá com 22 anos, depois fui estudar para Coimbra, tirei uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, entretanto fui trabalhar para a Leiria, trabalhei numa empresa durante uns anos, fui responsável por um departamento técnico-comercial em Leiria, uma firma que já não existe. Entretanto, comecei a dar aulas, tirei o estágio, estou a contar a minha vida profissional e académica. Tirei um estágio para poder dar aulas, portanto, o estágio pedagógico de professores. Entretanto, tirei outra licenciatura de Administração Escolar. Entretanto, apercebi-me que, na realidade, eu gostava de estudar e ler livros sobre ciências de educação. Tirei uma pós-graduação no Porto, na Universidade Portucalense. E depois, entretanto, tirei um mestrado na Portucalense do Porto. E quando dei por ela, os amigos, convívio, vi-me matriculado num doutoramento e concluí o doutoramento em liderança, uma coisa que me agradou bastante. E depois o livro veio nesse seguimento todo, quer dizer, não me parecia assim muito correto eu guardar esse trabalho todo numa prateleira e não partilhar com o resto do público. Foi isso que eu fiz. Lembrei-me depois de publicar um livro baseado na minha tese de doutoramento, não sendo todo a tese de doutoramento, mas aproveitei aquele trabalho, aquela fundamentação teórica para fazer o livro. E depois, que mais bases acabou por utilizar, Luís? Vindo de uma formação tão diferente, começando na engenharia e depois passando um pouco pela educação e acabando neste setor da liderança, que outros fatores e argumentos acabou por usar no livro? Foi isso mesmo. Olho que as áreas não são assim tão distintas. A engenharia permitiu-me entrar para as ciências de educação, permitiu-me ter essa vida profissional como de professora, não é? Entretanto, associado à profissão, temos que nos atualizar em pedagogia, em ciências de educação, e a liderança, a escola é uma organização como as outras, onde as hierarquias estão sempre presentes, e a liderança foi uma área que me motivou e que me interessou. Daí eu ter trabalhado a liderança dentro de um contexto escolar, mas que considero que pode muito bem ser transporto para outras áreas e para outras organizações em geral. Porque, como eu refiro no livro, a matéria-prima em todas as organizações continua a ser o ser humano, e as relações sociais e humanas tanto as há nas organizações escola como nas organizações geral. Por isso mesmo, não vejo que seja assim tão diferente a engenharia da liderança e da ciência de educação. Mas, de resto, a engenharia também ficou um bocadinho para trás, sabe? Que a engenharia, tive essa experiência, trabalhei durante 8 anos numa firma em Leiria, como lhe disse, mas e depois os meus alunos também não são muito exigentes, tenho que dizer, a verdade é essa, e daí ficar assim um bocado desiludido, portanto não permitiu que me atualizasse na engenharia, e essa ficou um bocadinho para trás. Daí eu ter procurado outros horizontes e ter procurado outros conhecimentos, e daí ter avançado para as ciências de educação. A liderança, que é um tema, já percebemos pelo seu percurso, que acabou por encadear as várias áreas e ir passando através delas. Começou já explicou, começou na engenharia, que permitiu-lhe passar para as ciências de educação e terminando na liderança. A liderança, que é um tema que está bastante em voga, até por causa do coaching, muita gente interessada em fazer cursos de coaching, o que não será bem nisso que se foca. Sim, o coaching e o empowerment estão presentes no meu livro. O que eu quero, eu também pretendi, porque eu tenho notado que
quando se fala em liderança, ou quando se fala em líder, gera sempre uma grande confusão e uma grande discussão. E o que eu tentei fazer foi clarificar os conceitos. Foi tão simples quanto o que me motivou, na verdade, foi clarificar os conceitos. Porque não nos entendemos. Eu fiz depois essa experiência, enquanto estava a tirar o doutoramento, fiz essa experiência até com vários colegas e perguntei, lançava assim o tema, olha, até apontava assim alguns nomes que não vale a pena referir, consideras aquele indivíduo um líder? E aquilo, bastava essa pergunta para gerar uma confusão, uma conversa inacabada. Uns consideravam que era um líder, outros consideravam que não era um líder. Ou seja, o que me parece que nessa discussão toda, não só nos conceitos de líder ou liderança, mas o que me parece, como também outros conceitos associados, mas o que me parece é que há uma grande confusão e que não se delimitam os conceitos. E o que eu quero referir no livro, o que eu quero transmitir no líder, nesse livro é mesmo essa clarificação. E dizer simplesmente que ser líder é aquele que está à frente, independentemente das qualidades que cada um percepciona nesse líder. Ou seja, esse líder pode ser bom ou mau líder, consoante as percepções que cada um tem do conceito. Ou melhor, consoante as expectativas que cada um tem desse líder. Se satisfizer as suas expectativas, considera-no um bom líder. Se não satisfizer, considera-no um mau líder. Mas não deixa de ser um líder, é isso que eu quero transmitir no líder, ou seja, é uma clarificação dos conceitos. E depois eu digo que, e refiro e defendo que o líder está ligado ao perfil, à pergunta quem é o líder, é filho de quem, de onde é que veio, e a liderança está ligada ao comportamento. Agora, o coaching que você falou, o treino, é evidente, um coaching é um líder. São treinados, aliás, é justamente aí que para motivar equipas, Exatamente. Se reparar no meu conceito, o meu conceito é muito simples. Eu contribuí, aliás, eu também refiro isso, que há mais definições de liderança do que autores que tentaram definir o conceito. E eu contribuí também com mais um. Mas a minha definição é muito simples. Quem está à frente é líder e ponto final. O resto são outras discussões. São discussões à volta da qualidade da liderança, do comportamento desse líder. Se comporta bem, segundo a minha percepção, ou se comporta mal. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, havia, aliás, há uma frase célebre de Roosevelt, que eu agora não consigo citá-la integralmente, mas que faz uma distinção, aliás, e que vai havendo ao longo da história, sempre se fez um pouco a distinção da história recente, entre um chefe e um líder, ou seja, que o líder era aquela pessoa capaz realmente de motivar uma equipa, de motivar pessoas, de estar ao lado delas, e que o chefe seriam os outros, portanto, aqueles, como disse, mais questionáveis. Sim. O Luís não acredita nessas duas distinções, ou seja, é sempre líder. Exatamente. Não. O chefe é um líder. O chefe é um líder. Independente de ser bom ou mau. Exatamente. Agora, um líder é que pode não ser um chefe. Porque um chefe tem poderes para alterar a carreira profissional, por exemplo, ou tem poderes para dar ordens. É um chefe. Mas não deixa de ser um líder. Está a entender? Agora, um líder pode não ser um chefe porque não tem poderes para tal. É consoante o contexto. Por exemplo, numa equipa de vendas, se o vendedor, se o patrão, também existe esse termo, o patrão também é um líder. Se o patrão disser ao chefe, disser a esse coordenador ou a esse chefe de vendas, ou esse coordenador de vendas, olha, nós temos aqui uma equipa, vocês são novatos e está aqui um chefe de vendas. Vocês têm que obedecer a esta pessoa, porque é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que eu acredito nela, portanto é um chefe. Vocês têm que lhe obedecer, é um chefe. E é um líder também. Não sei se me faço entender. Sim. Também é um líder. Agora, noutra noutra organização, por exemplo, numa escola, em que existe uma direção de turma, há um conselho de turma onde são todos os professores, e há um que é um coordenador, que é o diretor de turma, coordena os outros professores, não é um chefe, porque ele não tem poderes para dar ordens aos outros. Não sei se me faz entender, mas é um líder. Exatamente. Ou seja, um chefe é um líder, um líder é que pode não ser um chefe. Um chefe é um líder que tem um estilo autocrático, tem poderes para tal. Eu até refiro aí no meu livro uma história muito engraçada, que um general diz uma coisa,
que agora também não me recordo o nome, mas eu refiro lá isso em nota de rodapé, não é nota de rodapé, digo no texto. Um general muito carismático norte-americano que diz assim, também nessa tentativa de fazer, diferenciar um chefe de um líder, diz assim, um líder diz aos outros, aos seus subordinados, para vamos. Um chefe diz aos outros, portanto aos seus subordinados, vão. Isto vindo de um general parece-me caricato. Ou seja, ele próprio está-se a classificar de chefe e não de líder. Porque os generais, como nós sabemos, dizem aos seus soldados para irem, nunca diz vamos. Eu não vejo os generais a combater ao lado dos seus soldados. Não sei se estou a fazer entender. Portanto, ele próprio está-se a classificar de chefe e não de líder. Portanto, isso é uma discussão que não tem, diria que tem pouco reflexiva, quando não consideram um chefe um líder. Um chefe é um líder, porque está à frente. Desde que esteja à frente, é um líder. É isso que eu defendo no meu livro. Agora, um líder pode não ser um chefe porque não tem poderes, pode não ter poderes para ser chefe, para ter essa autoridade. Não sei se me estou a esclarecê-la. Sim, exatamente. E penso então que acabará por ser a grande inovação e a grande imagem de marca deste seu livro, O Líder e a Liderança. É justamente numa história mais, como disse há pouco, uma história mais recente, de algumas décadas ou pouco mais de um século, em que se fala mais abertamente destes conceitos e em que se explanam, sempre se veja essa distinção entre o chefe como uma pessoa que até pode exatamente estar à frente de uma organização, mas líder só eram apelidadas as pessoas com algumas características especiais. Se calhar o Luís consegue explicar, peço desculpa, se calhar o Luís consegue explicar melhor essas características a que me refiro, que eram apontadas a um líder e que não eram apontadas a um chefe propriamente. Sim. Sabe que o conceito tradicional de liderança é mesmo isso. Eu estou a combater isso. Essa história, esse conceito tradicional ligado ao grande homem com uma grande inteligência, com uma grande capacidade de motivação, só eram considerados líderes e depois ligávamos logo a Jesus Cristo, por exemplo, considerávamos um grande líder. Portanto, esse é que era um líder. Ou como o Hitler e outros tantos assim. Esses é que são líderes, os outros não. Portanto, tem que ter uma grande... É uma teoria chamada a teoria dos traços de personalidade, que essa é uma teoria que já está completamente ultrapassada. Portanto, ainda alguns autores e alguns filósofos, sobretudo, que definem o líder como o grande homem, associam-no ao grande homem, portanto, ao tal homem com uma grande inteligência. Isso está completamente ultrapassado. Um líder não é nada disso. Porque quando lá está, são pessoas que, na minha opinião, que talvez precisem de refletir mais um bocadinho sobre esse conceito. Porque ao considerarmos, e que ninguém duvida, por exemplo, que o Hitler foi um grande líder, foi um fracasso total. É só pensar o que ele fez. Arrastou multidões, mas também metade da população da Alemanha contestava e depois deu naquilo que deu, não é? Portanto, um líder, para ser líder, não precisa de nenhuma inteligência especial, nem precisa de nenhuma característica especial. Aliás, há autores que eu refiro no livro que defendem mesmo que qualidades de liderança nem sequer existem. E há outros autores que dizem que assim, a liderança não existe, simplesmente acontece. E também referi no livro uma história muito engraçada a dois autores que passaram a vida a estudar e a trabalhar temas sobre liderança, Benes e Nenos, que fizeram um estudo durante 2 anos a entrevistar e a estudar 92 líderes de sucesso, ou seja, não vou falar na palavra líderes, 92 gestores, ou 92 pessoas que estão à frente de 92 empresas de sucesso. Eles chegaram à conclusão que essas 92 pessoas, essas 92 líderes de sucesso, não têm nenhuma característica especial que os diferenciasse dos seus liderados. Simplesmente estão à frente de uma empresa de sucesso. E não têm nenhuma característica, nenhuma especial que os diferenciasse dos outros. Simplesmente tiveram todo um contexto, ou têm todo um contexto que os ajudaram a ter sucesso. Portanto, nem grande inteligência, nem grande capacidade, nem grande capacidade de motivação. É evidente que isso ajuda. Mas muitas vezes, ser muito inteligente não significa que possa vir a ser um bom líder. Temos o Einstein, por exemplo, que foi considerado um dos génios da história da humanidade, e não se conhece em que ele tivesse feito alguma coisa em termos de liderança, ou seja, em termos de estar à frente de um grupo, não é?
Era a questão de, às vezes pode ser muito inteligente e pode não saber passar o conhecimento e passar a motivação que se tem até interiormente para outras pessoas. Poderá ser o caso de Einstein. E depois podemos ter aquelas pessoas, então, que é ao contrário daquilo que é vulgarmente ensinado, das pessoas, como o Luís dizia, com uma inteligência, grande capacidade de motivação, pessoas muito, muito dinâmicas, muito proativas. Portanto, um líder pode pura e simplesmente não ter nenhuma dessas características. Exatamente. E ter sucesso. E pode ter sucesso. Repara, há um comportamento, um estilo de liderança que eu refiro no livro, chamado laissez-faire. E isso não significa que um líder laissez-faire, ou seja, um líder deixa andar, que não tenha sucesso, ou que não possa vir a ter sucesso. Isso depende tudo de um contexto favorável. Aliás, até há uma metáfora que eu utilizo muito, que uma faísca só pode provocar explosão se houver matéria inflamável e oxigênio. Ou seja, um líder só pode ter sucesso se houver todo um contexto favorável. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que num grupo, se o líder pode até, se ele tiver muita intervenção, pode levar os objetivos desse grupo ao fracasso. Muitas vezes, se o líder tiver uma boa visão e reconhecer nos seus liderados capacidades superiores a ele próprio, e se ele estiver quietinho, sossegadinho, só observar, esse líder, a melhor coisa que tem a fazer é estar quietinho. Se estiver rodeado de pessoas capacitadas. Exatamente. E se ele conseguir reconhecê-lo, exatamente. Exatamente. Isso resulta quando? Resulta quando os seus liderados têm maiores, em termos socioculturais, em termos de maturidade, estão mais evoluídos do que o próprio líder. Portanto, nestes casos, o que o líder tem a fazer é estar quietinho e observar. Portanto, é um líder inteligente, que sabe posicionar-se e reconhecer capacidades nos seus liderados. Portanto, estou quietinho que está a funcionar bem. E não é preciso fazer nada. Nem é preciso fazer nada para os motivar, nem é preciso aumentar os ordenados, nem nada. E aquilo funcionar. Agora, é evidente que isto não é receita para todos os grupos. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Esta receita do SFR não resulta em todos os grupos, nem em todas as ações, nem em todos os objetivos. Isso é evidente que a melhor coisa é estudar o caso, estudar as ações, estudar o que é que se pretende, para ver e estudar os seus liderados, para ver qual é o melhor comportamento, tendo em conta os objetivos que se pretendem atingir. E o Luís, no seu livro, O Líder e a Liderança, acaba mesmo por dar indicações de quais esses géneros de liderança que se pode optar, porque deduzo que também não sejam os tradicionais que estamos habituados a contatar. Sim, o que eu faço é falar em casos gerais, como estou a falar agora, e falo em termos de maturidade. Portanto, quando o líder tiver maior maturidade e quando em termos socioculturais for superior aos seus liderados, um estilo autocrático, portanto, estou a falar num grupo, não é? Sim, o exatamente. Autocrático será o mais eficaz. É isso. Eu falo em termos gerais, não aponto assim nenhum caso concreto. Quando um líder e os seus liderados são homogéneos na mesma lógica, são homogéneos em termos culturais, em termos de maturidade, portanto, um estilo partilhado, um estilo democrático, tudo leva a crer que é o mais eficaz. Alguns autores apontam este estilo, o estilo democrático partilhado, como o estilo mais eficaz e o estilo que se devia introduzir em todos os grupos. Ora bem, eu não concordo. Na mesma lógica que lhe estou a referir, eu não concordo nada com isso e defendo isso lá no meu livro. Portanto, esse estilo democrático e partilhado funciona quando o grupo é homogéneo, entre líderes e liderados. Nos outros não. Nos outros temos os outros dois estilos, o autocrático e o laissez-faire, como eu acabei de referir. Exatamente. Mas, indo diretamente à sua pergunta, não refiro casos concretos, porque isso será uma surpresa para mais tarde, portanto, se eu conseguir idealizar os meus projetos. E aqui refiro esses casos gerais, somente isso. O Luís, neste seu livro, O Líder e a Liderança, acaba, durante a sua tese de mestrado, que acabou depois por levar a este livro, acaba por conseguir... Doutoramento, exatamente, peço desculpa. Acaba por conseguir concluir ou conseguir antever aquilo que se passará no futuro. Ou seja, no futuro continuará a haver a necessidade dos líderes, daquilo que chamamos de líder. Haverá sempre
não se poderá estar a caminhar com toda esta defesa pelo estilo democrático e partilhado, não se poderá estar a caminhar para uma mesmo em termos, mesmo nas empresas, ou seja, este estilo em que se partilha, que não haja propriamente um líder, não haja propriamente esta figura do chefe, poderá ser abolida no futuro. Sim, o chefe, a ideia do chefe, isso aí acredito que sim, que tende a ser abolida essa ideia de ser chefe, agora, do chefe com esses poderes todos. E temos as empresas cada vez estão, felizmente, a contratar e a ter pessoas mais sábias e mais conhecedoras e mais cultas, portanto, e ninguém, cada vez mais, as pessoas não se querem sujeitar a poderes, nem a sobrenaturais, nem a poderes divinos, nem a poderes, e a seguir. Aliás, há uma palavra que eu abomino, que a retiro completamente do meu livro e que alguns autores da referência falam nela a toda a hora, que é seguidores. Ninguém quer ser seguidor de ninguém. As pessoas querem ser livres, as pessoas cada vez são mais cultas e quando falam que eu tenho que seguir aquilo, eu não sigo ninguém. Eu não estou para... E as pessoas, em geral, as pessoas estão a ficar com maior formação. Quer dizer, têm os seus Luís, peço desculpa interromper, o facto de aumentar, as pessoas terem mais conhecimentos, as pessoas estarem mais cultas, as pessoas estarem mais seguras daquilo e, claro, falando mais em termos profissionais, estão mais seguras daquilo que fazem, do rumo que querem seguir, exatamente. Ou seja, não querem propriamente ser chefiadas. Exatamente, e o líder aí tem que... Exatamente, não querem ser chefiadas. Aliás, na escola, os professores abominam esse termo, nem sequer falam no chefe com uma certa ironia. Quando dizem o meu chefe, dizem sempre isso com uma certa ironia, portanto ninguém acredita em espias. As espias funcionam, como volto-lhe a repetir, funciona quando o grupo é heterogéneo, quando há um que sabe mais que os outros. Na ação, eu até dei um exemplo, eu sou colega da rádio de Moncorvo, quando há um grupo que quer construir uma parede, há 4 pessoas, um deles sabe construir uma parede que já construiu várias, os outros nunca pegaram numa colher de pedreiro. Portanto, aqui tem que haver um estilo autocrático, tem que haver um chefe. Esse chefe claro. tem que dizer a um, olha, pega na colher, vai buscar ali o tijolo e mete ali. E tu vai buscar água e mexe aí o cimento e mistura o cimento com a areia. Portanto, aí tem que haver um chefe a dar ordens, porque o grupo não é homogéneo. Nessas situações. Agora, é evidente que cada vez há mais licenciados. Qualquer dia somos todos, não há ninguém que não tenha uma licenciatura, mestrado, cada vez há mais mestrados, cada vez tiram mais doutoramentos. Portanto, nas empresas vão estar recheadas de pessoas cultas, de pessoas com sabedoria para fazer aquilo que trabalham. E depois não estão para sujeitar a ordens, simplesmente isso. Agora, o líder vai sempre existir, mas é numa perspectiva orientadora. Não é? Numa perspectiva orientadora. Portanto, numa perspectiva de supervisão pedagógica, que não tem nada a ver com supervisão. Eu também defino, o meu livro está todo cheio de clarificação de conceitos. Eu ali também faço a separação clara do termo supervisão, que tem uma conotação ligada às ordens, à fiscalização, há uma classificação sumativa de uma supervisão pedagógica. A supervisão pedagógica é tal liderança orientativa, ou seja, é aquele que ajuda o seu colega, é uma pessoa mais experiente, que tem mais experiência no trabalho, portanto é um líder orientador. Está a ver? Portanto, esses líderes vão sempre existindo. Convém que existam. Portanto, uma pessoa mais experiente que orienta o seu colega de trabalho mais novo, com menos experiência. Mas orienta, ou seja, dê esse tal suporte pedagógico, mas não o faz isto, faz aquilo, já não se utiliza. Exatamente. E ouvi-lo também, aprender com ele. Mas é evidente que esse supervisor pedagógico, que não tem nada a ver com o supervisor que fiscaliza, esse supervisor pedagógico deve ser um cúmplice, um amigo. Está ao lado e não acima. Exatamente. Chama-se isso empowerment, não é? Proporcionar poder e também o coaching que você falou no início, portanto, treinar e ajudar o seu orientando a atingir e caminhar pelos próprios pés. Luís, qual é para si o grande diferenciador deste seu livro, O Líder e a Liderança, que penso até que seja o seu primeiro livro?
Sim, é o meu primeiro, sim. Qual é o fator diferenciador deste livro e que pensa que poderá trazer a este assunto dos líderes e da liderança, poderá trazer uma levada de ar fresco em que sentido? Olha, isso é o que eu gostava mesmo, mas agora eu estou certo de uma coisa, eu li vários livros, como imagina, sobre o líder e a liderança, e aliás, tudo o que apanhava na literatura, nas bibliotecas, sobre líder e liderança, lia, portanto, Claro. E dezenas de livros dos autores reconhecidos em todo o lado. E muitos deles, eu chegava ao fim do livro e não conseguia perceber o que é que esse autor me queria, o que é que esse autor entendia com liderança, o que é para ele uma liderança. E a maior parte dos autores que eu li, voltamos ao mesmo, eu notava que eles têm uma ideia muito tradicional do conceito de líder. O tal grande homem ligado à teoria dos traços. Volto a repetir, essa teoria dos traços, por os autores mais recentes, está posta completamente de lado. Ninguém é líder, ninguém nasce para ser líder. Essa história de que as pessoas, ele nasceu para ser líder. Estão predestinadas já, isso não existe. Isso não existe. Isso só existe na cabeça de mentes nubladas, porque se as pessoas tiverem um bocadinho de reflexão, ele não pode ser um bom líder, não é? Por ser filho de alguém. Portanto, ser filho de alguém não lhe confere nenhuma capacidade especial. Portanto, isso não existe. Ninguém nasce para ser líder. Antes, lá está, quando as pessoas ligavam ao perfil do líder e faziam essa pergunta, ele é filho de quem? Portanto, só isso bastava para dizer. Aliás, as monarquias ainda são baseadas um bocado nisso, não é? Portanto, é filho do rei, também é um bom líder, quero que seja, vou segui-lo também. Portanto, isso aí está completamente de parte e é uma coisa primitiva. Portanto, as monarquias atualmente mantêm-se por uma questão de, nem sei, por uma questão de idiotice, não tem outro nome. Portanto, não tem cabimento nos tempos atuais ainda falarmos de monarquia. Mas pronto, mas alguns países querem a ter porque acham que é um símbolo nacional. Temos a bandeira, temos outras coisas. Pronto, mas também não queria ir por aí porque posso oferecer algumas sensibilidades, também não é o meu objetivo. Mas o que eu queria dizer é que o meu livro clarifica os conceitos. Se reparar, em quase todos os capítulos, se tiver a oportunidade de ler, que eu teria muito gosto, em quase todos os capítulos eu começo por clarificar os conceitos. E depois há discussões à volta disso. Ok, eu faço uma revisão da literatura, digo o que é que os autores pensam disso, faço a minha crítica, apoio-me noutros autores, nos autores que eu gosto mais, naturalmente, e depois tiro as minhas conclusões. Mas o que eu procuro fazer é não começar em nenhuma discussão sem clarificar os conceitos. Ou seja, eu não começo nenhum capítulo sem clarificar o conceito. Falo, por exemplo, numa organização eficaz e eficiência, eu clarifico o que é para mim eficiência, o que é para mim eficácia. Falo, por exemplo, em avaliação de desempenho, e refiro o que é para mim avaliação formativa e o que é avaliação sumativa. Porque são duas coisas diferentes. A palavra sozinha, avaliação, devia ser abolida, na minha opinião. Não esclarece nada. Quando dizem que, por exemplo, os professores têm que ser avaliados, mas têm que ser avaliados como? Sumativamente ou formativamente? Está a entender o que eu quero dizer? Portanto, sim, não há uma clarificação de conceitos. Não há uma clarificação de conceitos e ninguém se entende. Porque toda a gente... Eu acho que sim, que os professores devem ser avaliados, mas, na minha opinião, devem ser avaliados formativamente, o que é completamente diferente da avaliação sumativa. Portanto, eu explico isso e separo esses conceitos e, antes de iniciar os capítulos, volto a repetir, faço essa clarificação e essa separação dos conceitos. Essa é a tal lufada de ar fresco que eu gostava que o meu livro trouxesse para a literatura. Vamos ver se consigo. Para já as vendas estão a correr bem, mas espero que conseguir ainda vender melhor, porque ainda não começou o ano letivo e a distribuição ainda não está completa. Luís, só para terminarmos esta pequena ressenha do seu livro, onde é que as pessoas poderão encontrá-lo? Portanto, quais são os pontos de venda para já? Olha, para já podem comprá-los através da Chiado Editora, que foi a minha editora. Podem adquiri-lo na UC, online. Podem adquiri-lo nas lojas FNAC, se bem que eu tenho, não sei se já está disponível nas lojas da FNAC, mas sei que há contactos entre a minha editora e a FNAC. Podem adquiri-los nas livrarias Bertrand, online já se encontra disponível para fazer a encomenda. Portanto, a livrarias Bertrand, e na loja também sei que há negociações para se venderem também na loja. Também vai haver negociações para ser vendido nas livrarias da Almedina,
Enfim, e depois é só, qualquer livraria pode ter essa, mesmo pequenas livrarias, pode ter um livro, desde que, olha, por exemplo, que me digam, que depois inicio os contactos, ponho a minha editora a falar com eles. Pequenas livrarias podem ter um livro à venda, desde que mostrem interesse em tê-lo, não é? E entretanto, vou também fazer apresentações, espero que em algumas universidades, agora vou a Vila Real, a um congresso dia 11, 12 e 13, quero fazer a apresentação do meu livro também. Vou aproveitar todas as oportunidades que eu tenho na Marinha Grande, no agrupamento das escolas, também vou fazer uma apresentação, onde eu leciono, já falei com o diretor e marcámos o dia, e vou tentar fazer alguns contactos com outros diretores e com empresas, com associações empresariais, para poder divulgar o meu livro. Mas para já na UC, na Bertrand e na Chiado Editora Online, tenho certeza absoluta. Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio, a tua música. Luís Ricardo, natural de Torre de Moncorvo, falou à Onda Livre sobre o seu livro O Líder e a Liderança, que vem trazer uma lufada de ar fresco sobre as teorias neste campo.